Escolhido, pare de rolar. O que estou prestes a compartilhar com você não é apenas uma mensagem. Menos é um alerta divino. O céu está falando. E se você está aqui agora, não é por acaso. Deus conduziu você até este momento porque o que está acontecendo no mundo espiritual é histórico. A novilha vermelha perfeita foi aprovada. Um sinal profético selado e confirmado. Isso muda tudo. Esta é a sua confirmação. A profecia está se desenrolando diante dos seus olhos e você foi escolhido para testemunhar e caminhar dentro dela. Mas há um alerta, e é urgente. Existe em Meryl um ponto cego espiritual que pode destruir os escolhidos por gerações se não houver discernimento. Não ignore isso. Deus está chamando os seus para despertarem, não amanhã, não depois, agora. Você está passando da espera para o destino, do desvio para o cumprimento da promessa. Mas para caminhar nesse novo tempo, você precisa compreender a seriedade do momento. É maior do que parece. A mudança espiritual já começou. Mas, se você carregar uma mentalidade antiga ou se apegar a padrões ultrapassados, perderá essa transição. Pior, poderá adiar o que foi destinado a ser sua herança antes de irmos adiante. Faça 3 coisas para selar espiritualmente este momento. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal, porque isso não é só conteúdo. É uma linha de vida. Nesta estaco, e comente o número 99. Esse número é um código espiritual de alinhamento, despertar e avanço. Se você ainda está aqui, isso me diz algo poderoso. Seu espírito reconhece que esta palavra é para você. E se você assistir até o fim, algo será ativado dentro de você. Clareza, urgência e entendimento divino. Você tem orado por respostas. Esta é uma delas. Vamos direto ao ponto antes que seja tarde demais. Neste momento, uma grave crise espiritual se espalha pela terra menos e muitos nem percebem. Uma novilha vermelha foi declarada perfeita e aprovada para o sacrifício. Um evento que muitos esperavam com entusiasmo, mas desta vez, não vem de Deus. Desta vez, o ato está contaminado. Não por causa do animal, mas por quem o aprovou e, pelo que ele representa, pode parecer que está alinhado com a profecia. Mas é um sinal falso, projetado para enganar até mesmo os eleitos. É uma armadilha espiritual disfarçada de cumprimento profético. A novilha vermelha não é apenas um símbolo. Está sendo usada como ferramenta de distração e, pior ainda, de destruição. Por trás da celebração pública, existe uma agenda mais profunda e perigosa. Manipular narrativas espirituais e tomar para si autoridade divina sem o respaldo de Deus. Não é só um ritual. É uma imitação do poder divino, realizada por pessoas que não carregam o Espírito de Deus. E o inimigo sabe. Se puder confundir os escolhidos, poderá atrasar o plano de Deus por gerações. O que estamos testemunhando não é uma cerimônia religiosa, menos é uma guerra espiritual. Deus está soando o alarme. Isso não vem dele. É uma falsificação feita para distorcer a verdade, simular profecia e espalhar caos. O problema não é teológico, é identitário. Se os escolhidos não enxergarem a armadilha, o que hoje parece inofensivo se tornará uma praga espiritual que comprometerá vocações futuras. A crise já começou. Você vai percebê-la. Deus não está sussurrando, Ele está gritando. Esta não é apenas um evento passageiro. É um erro que pode custar anos, décadas de avanço espiritual. Quando os separados para missões divinas se envolvem em enganos, sua visão se torna turva, sua autoridade se enfraquece e seu chamado é interrompido. Não se trata de perder o favor. Trata-se de perder o alinhamento. A aprovação falsa não afetará o mundo de forma visível, menos a maioria seguirá indiferente. Mas os espiritualmente sensíveis, os chamados pelo nome, sentirão o impacto com profundidade. As fontes de revelação podem secar, a visão profética pode escurecer. Portas que antes se abriam pela mão de Deus começarão a se fechar. Esse é o verdadeiro preço: lagados adiados, colheitas espirituais perdidas, movimentos interrompidos. Iomazi Grave. O silêncio onde antes havia voz divina. Graves, sua missão celestial pode ser interrompida se você tolerar uma mentira. Os escolhidos não podem ser espectadores passivos. O silêncio não protegerá você. Se permitir que esse fogo falso continue sem confronto, ele poderá consumir não apenas a sua missão, mas também as vidas que Deus confiou ao seu cuidado. Por isso Deus está alertando. Esse erro não vai desaparecer por si só. Há algo raro em você. Sempre soube disso, mesmo antes de entender. Você enxerga o mundo de forma diferente. Sente dores que outros ignoram. Carrega cargas que a maioria não percebe. Isso porque você não é comum, você é escolhido. Selecionado por Deus para uma missão que vai além de si mesmo. Você foi refinado pela rejeição, moldado nas tempestades
e ungido no silêncio. Sua vida nunca foi casual. Você é marcado, seus passos foram ordenados. Sua dor teve propósito. Cada batalha o preparou para este momento. E agora Deus o lembra: com o chamado vem o poder. Você recebeu 7 dons espirituais para esta hora: provisão divina, liderança, autoridade, acesso direto ao céu, influência nas relações, discernimento mental, clareza profética, impacto no reino. Esses não são títulos, são ferramentas. Use-os, ative-os, porque o que está por vir exigirá todos eles. Não se deixe enganar por espiritualidade superficial. Só porque algo soa bíblico, não significa que tenha sido aprovado por Deus. A novilha vermelha tornou-se espetáculo. Um show montado por quem quer parecer santo, mas age contra o plano divino. Isso não vem de Deus. É obra humana disfarçada de movimento divino. No passado, Deus exigia sacrifícios com detalhes exatos, não porque precisasse dos rituais, mas porque exigia obediência. A aprovação atual carece de ambos. Foi realizada por pessoas sem autoridade espiritual, tentando forçar a profecia em vez de esperar por Deus. E tudo o que é feito fora do tempo de Deus se torna perigoso, mesmo quando parece sagrado. Rejeite isso não só com palavras, mas em espírito. Não alinhe seu coração com o que Deus não autorizou. Quando você concorda com o que é falso, atrai consequências falsas. Os escolhidos não podem caminhar ao lado dos que distorcem a profecia. Posicione-se. Fale. Mesmo que o mundo aplauda. Se Deus não aprovou, você deve rejeitar. S.A. Dos truques mais antigos do inimigo. Imitar o que é santo para obter poder profano. Desde os magos do Egito imitando os sinais de Moisés até os falsos profetas falando como se fossem enviados, o inferno sempre tentou copiar o céu. E acontecendo novamente. A novilha vermelha de hoje é apenas mais uma falsificação. Um espetáculo fabricado para parecer sagrado, mas nascido da rebelião. Eles usam palavras de Deus, mas não têm o Espírito de Deus. Vestem mantos religiosos, mas agem com ambição política. Falam de profecia, mas negam seu verdadeiro poder. Não são apenas enganados, estão armando o sagrado para erguer impérios próprios. E Deus está expondo isso. Se seu espírito está inquieto, emocional e medo, é discernimento. Confie nisso. Por isso, os escolhidos precisam estar alerta. É preciso enxergar além da performance, ouvir além do barulho. Nem toda luz é divina. Nem todo altar é santo. Você recebeu olhos espirituais para momentos como este. Use-os. O tempo da superficialidade acabou. Esta é uma guerra pela alma. De uma geração profética, não se cale. Aqui está a verdade dura. O inimigo não ataca aquilo que não teme. Os comuns não serão afetados. Não porque estejam seguros, mas porque não são o alvo. Esta é uma guerra precisa. O objetivo é desestabilizar os escolhidos, porque eles carregam missões que não podem ser copiadas. Se você tem enfrentado guerras incomuns, pressões, confusão, estagnação, isso pode não ser coincidência. Pode ser consequência desse ato espiritual. Quando um altar falso é levantado, o ambiente espiritual muda, o ar pesa, o céu parece silencioso, a clareza se esvai. Não é emocional, é espiritual. Você está sob ataque porque está na posição certa, mas aqui está o consolo. O que te sacode também te afia. Deus não permite tempestades para destruir os escolhidos, mas para revelar o que há dentro deles. Este momento é um filtro. Ele separará os confortáveis dos comprometidos, os espectadores dos rendidos. E se você resistir, sairá mais forte, mais claro, mais ungido do que nunca. Um dos maiores perigos dessa aprovação falsa é que ela não só confunde, ela drena. Os escolhidos são projetados para operar sob alinhamento divino. Quando esse alinhamento é comprometido, o poder começa a escorrer. As orações soam vazias. As visões se apagam. E o que antes fluía livremente do céu agora parece bloqueado. Isso não é acaso. É sabotagem espiritual. Deus não se afasta dos escolhidos, mas Ele não abençoa o que não comissionou. Quando entramos em acordo com o que Ele não iniciou, é como tentar tirar água de um poço selado. O Espírito não capacita o que nasce da rebelião. Muitos estão se conectando mesmo sem perceber, com contaminação espiritual ao tolerar ou apoiar esse ato falso. O resultado é secura espiritual, promessas adiadas, visão perdida. É por isso que muitos se sentem travados. Não é imaginação. O ambiente ao seu redor mudou. Você está sentindo a tensão entre o santo e o falso. E, enquanto não cortar esse vínculo, continuará andando na névoa em vez de caminhar no fogo. Mas aqui está a esperança. Assim que você se desconectar dessa mentira e voltar à voz de Deus, os céus se abrirão novamente. O poder voltará. Os milagres recomeçarão. Deus está esperando.
Este momento não é apenas uma disputa por símbolos, é uma guerra por identidade. O título de escolhido está sendo reivindicado por quem nunca foi comissionado. Vozes se levantam imitando a linguagem dos consagrados, mas sem a consagração. Parecem verdadeiros. Falam com confiança, mas sua base é falsa e seus motivos carnais. A tragédia é que diante dos falsos, os verdadeiros se calam. Mas Deus diz: você não pode recuar. Não é hora de silenciar enquanto falsos profetas desfilam com mantos roubados, confronto espiritual. E o céu observa atentamente para ver quem se levantará e tomará posse daquilo que Deus designou. Davi foi ungido rei enquanto Saul ainda ocupava o trono. A unção talvez ainda não seja visível aos olhos do mundo, mas Deus sabe quem carrega o óleo verdadeiro. Você pode não ter palco nem seguidores, mas se Deus te chamou de escolhido, nenhum impostor pode roubar a sua coroa. Deixe que os imitadores façam barulho, você caminha com autoridade. Que os enganadores atraiam multidões. Você carrega o reino. Esta não é a hora de alimentar curiosidades espirituais. Deus está traçando uma linha nítida entre o que é dele e o que não é. E sua palavra é clara. Fique longe do que não vem de mim. Você não tem permissão para participar daquilo que ele não plantou. O evento da novilha vermelha pode parecer intrigante, mas até mesmo o envolvimento passivo abre portas para confusão, contaminação e concessões. No Antigo Testamento, quando fogo estranho foi oferecido, Deus não respondeu com silêncio. Ele respondeu com juízo. Não por crueldade, mas por santidade. Deus não mistura sua glória com erro, mesmo que este esteja revestido de tradição. Esse momento não se trata de curiosidade. Trata-se de obediência. Deus não está pedindo sua opinião espiritual. Ele está exigindo separação espiritual. Muitos estão correndo risco de erosão espiritual. Não porque estão pecando abertamente, mas porque estão perto demais da corrupção. Deus diz: saiam do meio deles e sejam separados. Você não precisa da plataforma deles, da aprovação deles, nem dos rituais deles. Você só precisa da voz de Deus. A obediência preserva a unção. A desobediência custa mais do que você pode pagar. E não se desanime quando parecer que o falso está prosperando. O tempo deles é curto. O palco que construíram logo desabará sob seus próprios pés. Deus não permitirá que seu nome seja zombado, nem que seus símbolos sejam sequestrados. A queda do falso já começou, e os que têm olhos espirituais verão com clareza. O que foi exaltado por homens será humilhado por Deus. As escrituras estão cheias de exemplos. Amã construiu uma forca para Mardoqueu, mas foi nela que morreu. Os profetas de Baal dançaram com fervor, mas seus deuses não responderam. Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito Santo, menos até que o Espírito os confrontou com justiça. E que fique claro, o juízo divino virá, e será súbito e severo. Mas aqui está o ponto. Deus permitirá que os escolhidos testemunhem tudo isso, não por vingança, mas por revelação. Você verá por que ele te chamou à parte. Você entenderá o motivo da tensão espiritual. Lucas perceberá que o tempo todo ele estava te protegendo. A queda do falso é um alerta profético e também um lembrete de que a verdade sempre perdura sobre a imitação. Este não é um evento isolado. É um ataque global à verdade. O espírito por trás do engano da novilha vermelha está se espalhando por nações, culturas e igrejas. Por isso Deus está convocando os escolhidos. Não importa onde você esteja, menos em uma cidade em povoado. Em um ministério escondido, sua voz importa. Sua obediência tem poder. Você não precisa de microfone para causar impacto. Precisa de coragem. Posicione-se contra esse movimento falso. Nas suas orações, nas suas palavras, nas suas escolhas. Seja um farol de verdade. Mesmo que outros permaneçam calados, sua firmeza pode gerar efeitos espirituais onde você nem imagina. Lembre-se, Deus não precisa da maioria. Ele precisa dos fiéis. Gideão tinha apenas 300. Elias enfrentou centenas sozinho. Esther arriscou tudo por um único encontro com o rei. Você pode se sentir pequeno, mas o céu te vê como gigante. Onde quer que você esteja, Deus te posicionou com propósito. Sua concordância com a verdade pode ser o que impedirá a expansão desse engano. Silêncio não é segurança. Se os escolhidos se calarem, o dano não afetará apenas uma geração. Ele se espalhará por famílias, ministérios, regiões inteiras. Quando o fogo falso não é confrontado, ele não se apaga menos. Ele se alastra. E só os escolhidos têm a autoridade para extingui-lo. O seu silêncio pode atrasar avivamentos, pode bloquear avanços, pode permitir que vozes falsas ganhem força. Deus não te separou para que você se camuflasse. Ele te ungiu para confrontar, para falar, para liderar. Não é preciso gritar, mas é necessário falar. O seu silêncio não é humildade, é desobediência. Se Deus te mandou alertar, lembre-se do que Mardoqueu disse a Esther.
Se te calares agora, livramento surgirá de outro lugar, mas tu e tua casa perecerão. Isso não é sobre popularidade. É sobre legado. Você vai proteger o que Deus te confiou ou permitirá que o silêncio destrua aquilo que o céu investiu em você? O céu não está esperando, está chamando. Os escolhidos estão sendo ativados ao redor do mundo. Não apenas para orar, mas para liderar. Não apenas para falar, mas para agir. Você nasceu para este momento. Tudo que você enfrentou, menos a dor, os atrasos, os testes, estava te preparando para agora. Este é o seu chamado. Esta é a sua hora suprir o medo, o conforto e a confusão. Sua liderança é necessária. Sua autoridade deve ser ativada. Quando o mundo mergulha no engano, as pessoas buscarão estabilidade e encontrarão em você, não por causa de um título, mas por causa do seu alinhamento. Você carrega soluções. O céu está pronto para liberar, mas você precisa ocupar seu lugar. Ainda não é tarde, mas o tempo é curto. Deus está alinhando os escolhidos espiritualmente, emocionalmente e com missão. Você precisa ouvir com clareza, obedecer com rapidez e caminhar com ousadia. Não se trata apenas do seu milagre pessoal, é sobre ordem no reino. Levante-se. A missão precisa de você. O céu está contando com a sua prontidão. Complacência custa caro em guerra espiritual. Você não pode viver no modo automático. Precisa manter sua vigilância. As próximas instruções de Deus podem chegar a qualquer instante. Pronto. O tempo não está vindo. O tempo é agora. A demora é perigosa. Estar pronto é essencial. E os verdadeiramente escolhidos não apenas se preparam, menos eles respondem. Sua armadura espiritual precisa estar vestida. Seu discernimento afiado. Sua vida de oração ativa. Não se trata de medo. Trata-se de fidelidade. Assim como soldados permanecem atentos em tempos de guerra, os escolhidos precisam estar conectados ao céu em todo o tempo. Não espere outra confirmação quando Deus já falou. Quando a trombeta soar, seja no seu coração ou em seu chamado, mova-se. Não há tempo para hesitar. O destino não espera por dúvidas. Esteja pronto em todo o tempo. Porque quando Deus chamar, você precisa estar pronto para dizer: eis-me aqui. Essa não é uma mensagem comum. É um alerta final. Ignorar o que Deus está dizendo agora é arriscar tudo. Seu chamado, sua unção, sua missão. Deus não está mais sussurrando. Ele está rugindo. E está exigindo uma resposta. Você não pode se declarar escolhido e viver como se fosse comum. Ignorar essa palavra é abrir portas para consequências desnecessárias. Não porque Deus vai te abandonar menos, mas porque a desobediência abre espaço para o caos. O custo do silêncio, da apatia ou da aliança com o engano é mais alto do que muitos imaginam. Sim, Deus é misericordioso, mas também é justo. Ele não abençoará o que o desafia. Os escolhidos devem responder agora sem mais adiamentos, sem mais concessões. O chamado de Deus não é vago, é específico, é urgente e é pesado. A recompensa para os obedientes é proteção, poder e propósito. Mas o preço da rebelião é confusão, esterilidade espiritual e distância do Meledudeis. Escolha com sabedoria. O chamado é alto e é definitivo. No meio do caos global, das distrações e do ruído espiritual, sua missão não é ecoar o mundo, é se elevar acima dele. O ruído foi projetado para nublar seu propósito, anestesiar seu espírito e fazer você duvidar da sua missão. Mas você não pode se prender a isso. O mundo é barulhento menos, mas sua voz tem peso no céu. Vulcan foi chamado para competir com o barulho. Você foi chamado para silenciá-lo com clareza e direção divina. Agora, muitas vozes estão falando. A mídia, falsos profetas, influências culturais e líderes performáticos. Mas nem toda voz está alinhada com o trono de Deus. Por isso, você precisa sintonizar seu espírito com o céu, não com as manchetes. Quando Deus falar, será como o trovão cortando o caos. Mas se você estiver ocupado ouvindo os sons errados, perderá a direção. O céu não está apenas observando passivamente sua vida. Ele está apoiando ativamente sua missão. Anjos estão posicionados. Os recursos já estão disponíveis. O tempo é agora. Você não precisa se justificar aos críticos ou se provar aos céticos. Você foi enviado por Deus e isso é toda a autoridade de que precisa. Deixe o barulho continuar. Você se mantenha firme. Cada vaso escolhido da história enfrentou oposição, dúvida e distração. Neemias construiu com uma mão e lutou com a outra. Elias enfrentou centenas sozinho. Jesus foi crucificado por uma multidão que não reconheceu o que o céu enviou. Mas todos eles se levantaram. E você também se levantará. O céu está com você. Suas renúncias não são em vão. Cada noite de oração, cada ato de obediência, cada lágrima secreta menos
Tudo está registrado. Deus não desperdiça nada. E o preço que você paga agora é investimento para gerações. Seu sim está abrindo caminhos para filhos que ainda nem nasceram. Seu legado já está sendo escrito. E um dia, quando outros viverem liberdade e propósito, saberão que tudo começou no altar onde você disse: seja feita a tua vontade. Continue, não pare. A promessa está viva. E o céu está te guiando.